Meu e-mail está aí já à disposição de vocês. Sintam-se à vontade para escrever o que vocês quiserem, quando precisarem. Bom, então, vamos começar esse nosso estudo. O tema central que vai nos ocupar nas próximas aulas é o tema de sequências e séries. Bem mais para frente nós vamos estudar um pouquinho de equações diferenciais. São duas partes. Mas durante um mês e meio, 2, nós vamos ficar falando de sequências e séries. Essa parte do cálculo, ela está lá no início do cálculo. Eu vou dar alguns exemplos. O cálculo foi criado, acho que vocês têm um pouco noção disso, é uma teoria do século XVII, passagem para o XVIII. Newton, um dos grandes nomes, e o Leibniz, que fizeram de forma independente. Newton tinha um olhar mais quase que físico, estava muito preocupado com mecânica. Leibniz tinha um olhar mais geométrico, estava mais preocupado com estudo de geometria. O cálculo vem num contexto mais geométrico. E na parte de sequências e séries, um nome importantíssimo é o nome do Euler, que é um pouquinho posterior, aí é século XVIII mesmo. E eles trabalharam de forma muito livre com sequências e séries. Eu vou dar alguns exemplos do que eles faziam. E houve um momento em que se criou quase que uma crise de falta de rigor. E isso levou, no século XIX, a um movimento de depurar o cálculo e deixá-lo rigoroso como vocês estudam. O cálculo 1, com a noção de limite, com a noção de função, com todo aquele rigor, ele é posterior ao que foi no início. Logo no início do cálculo, havia uma identidade, se escrevia de forma quase que como sinônimo a ideia de uma função e a ideia da sua representação por série. O que é a representação por série? Vocês já viram nos cálculos anteriores a ideia de polinômio de Taylor. Então, vocês não ficam surpresos quando nós escrevemos que via as técnicas do cálculo 1, a gente escreve o polinômio de Taylor de uma função. Por exemplo, a função exponencial é aproximadamente igual a um polinômio. Esse é o polinômio de Taylor de ordem n da função exponencial. Se obtém fazendo derivações sucessivas. Tem toda uma teoria, né, que permite dizer com que grau de precisão este polinômio aproxima essa função. É possível medir o erro. Quando você quer calcular com a exponencial e você calcula com o polinômio, qual é o tamanho do erro que está sendo cometido, a diferença entre o valor exato e o valor estimado. Tudo isso funciona direitinho. Série não é o polinômio. O polinômio de Taylor, ele permite que eu fale a seguinte frase, abre aspas, o polinômio de Taylor é aproximadamente igual à função. Ele dá um valor aproximado da função, fecha aspas. A série, a ideia é escrever um igual no lugar do aproximado. Mas para ser igual, bom, a exponencial não é polinômio. Para ser um igual, é preciso fazer alguma coisa adicional. E essa coisa adicional é fazer a somatória, que está aqui na frente, ficar uma somatória infinita. Então, quando a gente escreve a série de Taylor, e isso nós vamos estudar mais para frente, eu estou adiantando como que começou, né, com essa teoria, a série de Taylor, a ideia é escrever que a função exponencial é exatamente igual a esta soma mais reticências. É uma soma infinita. E aí ficou igual. Então, nosso primeiro passo vai ser conceituar o que é essa soma infinita. Vai entrar uma ideia aqui, que é uma ideia importantíssima, com a qual vocês já trabalharam. Ideia de limite. A soma finita é uma soma de uma quantidade finita de passos. Você soma, 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 e uma hora você para de somar, porque é uma quantidade finita de somandos, terminou a soma. A soma infinita, você não consegue executar infinitas operações de adição. A soma infinita é uma ideia de limite, que vocês já estudaram, que a gente vai introduzir aqui para esse contexto. Por que isso é útil? Por que vale a pena pensar em série ao invés de pensar em polinômio de Taylor? Observa o seguinte, você conhece aquela fórmula de soma de série de PG. No colegial você aprendeu a somar PGs. Então você aprendeu no colegial que 1
mais x quadrado, mais x3, etc., mais x a n, isso é uma PG infinita, em que o primeiro termo é A1 e que a razão é x. E, portanto, tem uma fórmula que diz que isso é igual lembram dessa? Essa fórmula? A1 sobre 1 menos a razão. Portanto, para esse nosso exemplo, ficaria 1 sobre 1 menos x. A razão aqui é x, e isso converge se módulo de x é menor do que 1. Lembram disso? Acontece que se você começar a escrever fórmulas deste tipo, vou escrever mais uma. 1 menos x mais x2 menos x3 mais x4 menos... Pela nossa fórmula de PG, isso dá quanto? 1 sobre 1 mais x. Concordo? Então, a ideia de estudar séries é poder escrever essas igualdades, desenvolver uma teoria que me diga o que é válido e o que não é válido nesse contexto, e pergunta, será que se eu tenho essa igualdade, será que eu posso derivar dos dois lados? Será que eu posso integrar dos dois lados? Quando você tem uma igualdade entre duas coisas, você pode derivar dos dois lados, você pode integrar dos dois lados. E qualquer coisa que eu não posso fazer se eu tenho só um aproximado. Quando eu estou num contexto de uma coisa que não é igual, é um pouco estranho eu querer integrar dos dois lados. Mas quando eu tenho um igual, é o mesmo objeto. Então eu integro dos dois lados. Quando eu integro dos dois lados, eu obtenho 1 menos x quadrado sobre 2 mais x a terceira sobre 3 menos x a quarta sobre 4. Claro, né? Integração de um polinômio é muito simples de fazer. Igual, primitiva de 1 sobre 1 mais x, ln de 1 mais x. Poxa, uma brincadeira em 5 minutos falando de uma motivação da aula, acabei de escrever uma igualdade para logaritmo. Será que está certo? Será que eu posso? Essas são as perguntas que nós vamos responder nas próximas aulas. É uma operação legítima? Daquela primeira igualdade, eu posso ter certeza que a segunda igualdade está verdadeira? Em que condições que eu posso fazer isso? Escrever a igualdade que eu sei que é verdadeira por causa da série de potências, por causa da série geométrica, e passar para a igualdade entre as primitivas. Isso sempre é verdade? Eu posso fazer tranquilamente? Vai dar certo sempre? Fala. Como é que é? Ah, sim. Obrigado. Você também queria falar alguma coisa? Era a mesma coisa, né? Sim. Tem engano aqui. Vamos corrigir. Ainda bem que vocês estão atentos. X. Na verdade, tem também uma outra coisa que vocês poderiam reclamar, que está faltando uma constante, né? Quando a gente primitiva, a priori tem uma constante, que é a constante de integração, mas se você colocar x igual a zero, você vai ver que dá zero em todos os termos, aqui dá ln de 1 que é zero, então a constante é zero. Então, fazendo x igual a zero, segue que a constante nesse caso também é zero, certo? Bom, e isso agora é um ganho importante, porque agora eu tenho uma fórmula para aproximar logaritmo, que eu não tinha antes. Outro exemplo. Série geométrica, isso dá? Aqui na razão já é menos x quadrado, né? Então aqui é 1 mais x quadrado. Certo? Integrando dos dois lados, aqui é uma fórmula. Primitiva de 1 sobre 1 mais x2. Arco tangente. Mais uma constante, a constante é zero. Quanto que dá arquitangente 1? 45 se eu estiver trabalhando em graus. Mas quando a gente faz cálculo, a gente só trabalha em radianos. É π sobre 4. Bom, fazendo x igual a 1, eu obtenho uma fórmula
para π. De novo, as mesmas perguntas. É lícito fazer isso? Tem uma igualdade que vem da série geométrica que eu tenho certeza que está certa. Eu faço um processo de integração que, na verdade, é uma pergunta. É para isso que nós vamos desenvolver uma teoria ao longo dessas aulas. Nós vamos desenvolver uma teoria para responder se este igual, de fato, está correto. E depois responder a pergunta se esse igual também está correto. Se de fato isso é uma fórmula para achar π. Resposta sim, está tudo correto. Isso aqui dá uma aproximação. Se quer calcular π, você pode calcular sim. Bom, quando começou o cálculo, Newton, Leibniz, Euler, eles jogavam com isso o tempo inteiro. Isso para eles era o que era mais natural de fazer. Só que eu vou mostrar para vocês um ou dois exemplos de crises, de caos, de coisas erradas. E aí é para isso que a gente vai fazer a teoria, para saber quando é que a gente pode e quando é que a gente não pode fazer certas coisas. Por exemplo, houve um momento no desenvolvimento do cálculo que alguns matemáticos tinham dúvidas sobre o que fazer com isso aqui, olha. 1 menos 1 mais 1 menos 1. Quanto que vale? Já que nós vamos fazer somas infinitas, estamos fazendo somas infinitas, estamos obtendo soma para π, quanto é que vale aquilo? O número de termos é infinito. Não é nem par nem ímpar. É uma soma infinita. Boa resposta. Então, a soma, o número de termos não é nem par nem ímpar, porque ele não é finito. Se fosse finito, não era série, não tinha nenhuma dúvida. Você executava a soma com a quantidade de termos que tem ali e terminou. E acabou. Mas acontece que a soma não é finita. Resposta. Houve quem dissesse que era zero. Porque você coloca parênteses de 2 em 2. Se você colocar os parênteses isso dá zero. Cada par se cancela, dentro de cada parênteses tem o zero, a soma final é zero. Bom, e se eu colocar parênteses assim? Se eu colocar os parênteses desta forma, deixa o primeiro 1 de fora, põe parênteses nos outros dois. Parênteses nos outros dois. Quanto é que dá a soma? Aí parece que está dando 1. Porque todos os parênteses se cancelam, todos os parênteses somam 0, e sobrou aquele primeiro 1 que eu deixei de fora, que eu não coloquei dentro de nenhum parênteses. Então parece que a soma está dando 1. Você brincou falando meio? Houve quem dissesse, como de um jeito dá 0, do outro jeito dá 1, vamos assumir que é meio. E por causa dessa fórmula. Se você coloca nessa fórmula x igual a 1, bem observado, coloca aqui x igual a 1, essa fórmula fornece meio. O que eu estou mostrando com esse exemplo? Que a ideia inicial era muito bonitinha, de que a gente faz umas igualdades a partir de séries geométricas, nós temos certeza que está certo, e a gente começa a integra de um lado, integra do outro, e começa a obter fórmulas muito bonitinhas. Obtivemos uma fórmula interessante para π sobre 4. Fazendo o quê? Colocando x igual a 1 na fórmula que a gente obteve. Mas eu não posso colocar x igual a 1 aqui. Nessa deu certo, nessa deu esquisito, porque deu meio. Para isso que a gente vai desenvolver uma teoria, para saber quais operações, quais passagens que são lícitas, que não levam a erros, e quais que levam. Não há registro de que Euler, Newton, Leibniz tenham cometido muitos erros manipulando essas fórmulas. Os seus discípulos, sim. Foi o que veio a posteridade que começou a perceber que se sem uma teoria
que dissesse claramente onde é que estão os teoremas, onde é que estão as coisas válidas e as não válidas, ficava difícil de manusear. Os criadores da teoria sabiam o que estavam fazendo. Tem um outro exemplo interessante, e aí eu vou fazer só mais esse exemplo e daí a gente passa para a parte 2. Um outro exemplo vem também de série geométrica, que é o seguinte: você pega essa série aqui, 1 mais x2, isso a gente sabe que dá 1 sobre 1 menos x, certo? Também é bem conhecido. Agora eu vou pegar a série geométrica, ao invés de começar, soma infinita. Ao invés de começar com 1 e razão x, eu vou pegar uma outra. Eu vou pegar que começa com 1 sobre x e razão também 1 sobre x. É outra série geométrica, é outra PG. Começou com outro A1, tem outra razão. O A1 agora é 1 sobre x e a razão também é 1 sobre x. Quanto que nós obtemos aqui? 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x. Porque o primeiro termo, A1, é 1 sobre x e a razão 1 sobre x também. Concordaram com a minha operação? Isso aqui eu consigo simplificar. 1 sobre x, somando as frações no denominador x, x por 1 dá x, menos 1, cancela esse x com esse x, 1 sobre x menos 1. Certo? Estamos me acompanhando? Está todo mundo me acompanhando? Ótimo. Olha que bonitinho. Soma as duas. Então, a primeira e agora com a segunda. 1 sobre x, 1 sobre x2 é a soma de 1 sobre 1 menos x mais 1 sobre x menos 1. E vocês perceberam que o lado direito está dando zero? 1 e 1, 1 menos x e x menos 1 são opostos. Então, este termo e este termo, um é o oposto do outro, cancelam-se, zero. Claro que isso tem um paradoxo aí. Eu tenho uma soma infinita, não tem nenhum sinal de menos naquela soma, tem nada cancelando com nada, tem uma soma infinita dando zero. É claro, a pergunta que surge é, bom, se eu colocar um valor lá no lugar do x, vai dar zero? É claro que não vai dar zero. Então tem alguma operação, nessas passagens que eu fiz, tem alguma operação ilícita, alguma coisa que não pode ser feita e é disso que a gente vai discutir daqui para frente. Vocês perceberam onde é que tem qual foi o erro que eu cometi nessa brincadeira? Alguém enxergou o erro? Não é uma coisa super difícil de ver, mas também não é tão óbvio, tanto que vocês estão precisando pensar um pouquinho mais, não veio de imediato, vocês estão tendo que refletir. Por problema da razão. Isso. Claro que vocês iam chegar na resposta. O problema está na razão. A primeira igualdade vale quando a razão é menor do que 1, a razão é x. Então eu preciso que módulo de x seja menor do que 1. A segunda fórmula vale quando o módulo da razão é menor do que 1. Só que o módulo da razão é 1 sobre x. Para que 1 sobre x seja menor do que 1, x tem que ser maior do que 1. Então uma fórmula vale num domínio, outra fórmula vale num domínio disjunto. Elas não podem ser colocadas juntas, porque o domínio de validade, a intersecção dos domínios de validade é vazia. Não tem nenhum domínio em comum. Simples a explicação, ótimo. Mas vocês estão percebendo a importância de começar a organizar as ideias. E organizar o que nós estamos fazendo, porque se eu não organizar direitinho essas ideias, daqui a pouco eu começo a cometer erros desse tipo sem perceber.
Então foi isso que ocorreu num segundo momento no desenvolvimento do cálculo. Primeiro, quando começou na cabeça do Newton, função e a série era a mesma coisa. Não tinha distinção. Foi no momento posterior que a gente introduziu o conceito de função, o conceito de série e coloca a pergunta quando é que você pode escrever o igual, quais as operações que podem ser feitas, etc. E é isso que nós vamos tratar na primeira metade dessa disciplina. São bonitos esses exemplos, né? Então, antes de começar a falar em série, agora então precisamos organizar. Espero tê-los convencido de que a gente precisa ter um certo cuidado, um certo rigor nesse tratamento. Qual é a forma como a gente vai organizar tudo isso? A gente vai ter um primeiro conceito, que é o conceito de sequência, para depois ter o conceito de série. Como se a gente fosse falar, olha, nós vamos estudar primeiro as PGs, para depois fazer a soma das PGs. Antes de entender direito o que é a soma da PG, vamos entender direito o que é a PG. A gente vai fazer isso em geral. Sequências quaisquer, não necessariamente PGs, para depois fazer a soma dos termos de uma sequência.